Bom dia a todos, irmãos e irmãs. O tema de hoje, experimentando o renascimento. Não é fácil renascer, não é? Não é fácil mudar de vida, não é fácil sair do mundo satânico e entrar no mundo de Deus, na realidade que Deus preparou para nós. As palavras de hoje, elas começam dizendo: em nossa vida de fé, precisamos nos esquecer completamente de nós mesmos. Na verdade, assim, se nós refletirmos sobre tantas palavras que a gente já tem ouvido na nossa vida, seja ou outros líderes, o tempo todo nós ouvimos que é preciso se separar de Satanás. A vida de fé, ela é basicamente a luta para se separar de Satanás. Vocês acham que Satanás é um cara que larga da gente facilmente? Ele, na verdade, tem uma experiência histórica de domínio, de controle sobre o ser humano. Então, não é fácil para ninguém se separar de Satanás. Por isso que o caminho de todas as religiões, não tem nenhuma religião cujo caminho seja um caminho fácil, seja um caminho sem sacrifício de si mesmo. Pense, por exemplo, nos grandes líderes religiosos que a história conheceu. Né? Não precisa nem olhar os personagens do Antigo Testamento. Vamos pensar somente em Buda, Confúcio, Maomé, Jesus Cristo. O curso da vida deles foi um curso de muito sofrimento, de muita luta contra si mesmo. Por que que é preciso negar o eu? Se você quer fazer um outro eu nascer, você precisa anular aquele eu que está contaminado, aquele eu com o qual você nasceu, cheio de pecado, natureza caída e assim por diante. É interessante porque, especialmente, clareou muito para nós como eliminar os 4 tipos de pecado, né? O pecado original, o pecado herdado, o coletivo e o pecado individual. E ele fala, não é só, ainda tem as naturezas decaídas. O que isso vai fazer? Vai eliminar o pecado e vai segurar as naturezas decaídas? E isso é uma coisa, sabe quando você mancha a sua mão com uma tinta ou com alguma coisa assim, alguma cola que é difícil de sair? Às vezes você passa sabão, não sai, passa detergente, não sai, passa um esfregão, não sai, esfrega ela numa roupa, às vezes você tem que pegar uma pedra e aí esfregar com a pedra, arrancando até a própria pele, para que aquela mancha saia. Então, esse é o problema do pecado e da natureza decaída que existe em nós. Por isso, o caminho do renascimento nunca será um caminho fácil. Nunca. E nosso Pai fala assim, quando nos oferecemos e nos sacrificamos, precisamos reconhecer nossa inadequação, nossa pequenez. Eu às vezes, fico assim surpreendido quando alguém da igreja fala, não, eu já tenho 30 anos de igreja, já fiz tanta coisa. O tempo todo. Alguém às vezes pergunta para mim, o senhor não está cansado, né, dessa vida, dessa jornada na providência? E eu falo assim, se eu estou cansado, não, eu já estava cansado há uns 20 anos atrás, mas aí faz o quê se você está cansado? Vai deitar e morrer? Você pode estar cansado, você pode estar desejando, eventualmente, que a sua vida tivesse um outro desdobrar e tudo mais, mas a providência está aí na sua frente. Vai fazer o que com ela? Vai deixar de lado? Então, às vezes nós temos, assim, algum pirulito, né, que o céu nos dá de compensação. Só podemos realizar o ideal da ressurreição do céu quando nos tornamos pessoas de caráter original que não se gabam de nada diante do céu. Vai se gabar do quê? Qual é a razão? Qual é o motivo que eu tenho? Tempo de igreja? Qual é o motivo
que eu tenho para me gabar, para me orgulhar perante o céu. Nós não temos motivo, a gente deve, na verdade, o tempo todo estar consciente de que ainda temos muito que melhorar. Tem um pastor que fala assim, quando a gente pergunta, tá tudo bem? Tá, mas tem espaço para melhorar. Então, a nossa vida deve ser vista dessa forma. Sempre tem espaço para fazer mais, para melhorar, para adicionar alguma coisa em nossa jornada. E no caminho da fé, precisamos superar a todos no mundo de Satanás. Não podemos nos dar ao luxo de estar no mesmo nível. Então, uma das grandes preocupações que eu sempre tive dentro da igreja é nós nos tornarmos pessoas de vida de rotina, que nós entramos naquele ciclo vicioso, que aí a pessoa ela vai para a igreja no final de semana, ela participa de um sermão, dá lá uma contribuiçãozinha, né? Como normalmente acontece com as igrejas de prática de fé de final de semana. Então, eu sempre me preocupei com isso. Nós temos que ter uma vida de prática de fé diária, cotidiana, aliás, que é uma prática que você não pode falhar nenhum dia na sua vida. Eu estava olhando agora aqui, eu gosto muito de ficar comparando os dias. Veja que hoje é sábado. Nós temos agora 476 pessoas participando nos dias úteis da semana, segunda a sexta, tem mais de 500, tem 528, 530. Por que no sábado tem 477 pessoas participando? Porque alguém, com certeza, pensou que é mais importante ficar dormindo mais um pouco do que levantar para fazer. Isso não é renascimento e isso não é separação de Satanás, que é uma prática diária, absoluta. Isso nós temos que ser muito teimosos para negar o eu todo dia. Todo dia você tem que negar o eu e buscar as palavras. Nós não vivemos sem palavra, não existe vida espiritual e vida de fé sem a palavra. Comparado a eles, as pessoas do mundo secular, nosso coração e caráter internos devem ser tão elevados e perfeitamente harmoniosos que seria difícil imaginar pessoas seculares subindo a esse nível. Com base em tal desenvolvimento espiritual, podemos entrar no reino da ressurreição. Se você vive uma vida normal, como as pessoas do mundo secular, então você não está caminhando para o renascimento, você não está caminhando à providência e à tradição unificada. Devemos abraçar o reino da ressurreição com lágrimas de arrependimento, que nem Deus resiste a um homem de joelhos, orando, derramando lágrimas. Aliás, eu sinto que aqueles momentos da minha vida de fé, aonde eu conseguia derramar mais lágrimas, foram os melhores momentos. Não importa a razão, seja diante de dificuldades, de desespero, de aflição, de dor, ou mesmo em situação de pecado, se a gente consegue derramar lágrimas de arrependimento depois do pecado, é um sentimento. Ao derramar as lágrimas que Adão e Eva nunca derramaram, temos que nos elevar acima do nível deles. Não devemos acusar uns aos outros, também devemos nos abster de culpar um terceiro por nossa tristeza. Que é sempre assim, né? Quando acontece alguma desgraça na nossa vida, a gente sempre procura um bode expiatório. Alguém é culpado. Normalmente, e às vezes assim, é muito interessante, né? Entre pais e filhos também. Às vezes, né? Alguém pisa na bola e aí tem que achar um culpado. Tem que olhar sempre para alguém fora de si mesmo, que é o culpado pela minha desgraça. Nunca a gente consegue olhar para dentro de si mesmo e para pensar seriamente sobre a sua própria vida e a sua própria responsabilidade. Tem um livro aqui em casa que fala assim, que você é a sua própria cura. Então, nós temos que pensar sério sobre isso. Às vezes nós estamos imaginando e querendo que outros sejam a nossa cura, que outros o tempo todo estejam colocando o tapete vermelho ou nos dando a carona.
Mas nós temos que ser capazes de caminhar com as nossas próprias pernas e buscar a realização da nossa missão e da nossa responsabilidade. Cada um de nós precisa negar a si mesmo e afirmar os que estão ao seu redor. Nós temos que valorizar os outros, negar, porque é a tendência do ser humano decaído colocar o eu acima dos outros. Nós temos que valorizar os outros e negar o eu, colocar os outros acima de nós. Eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de testemunhar sobre a minha esposa, eu sempre falo que ela é muito melhor do que eu. Bom, eu não sei se o julgamento do céu é o mesmo, mas o meu julgamento não pode ser diferente do que isso. Eu tenho que pensar sempre que minha esposa é melhor do que eu. Tenho que pensar sempre que meus filhos são melhores do que eu. E sempre que olho para os filhos, algumas dificuldades ou problemas que eles passam, eu sempre fico pensando, eu realmente me arrependo, porque se eu tivesse sido melhor pai, mais auxiliar, mais amoroso, mais exemplar, se eu tivesse me desdobrado mais, com certeza eles poderiam estar em uma situação diferente. Eu sempre penso dessa forma, apesar, é claro que todos sabemos que existe a responsabilidade individual, coisa que nós não podemos cumprir por eles. Mas a gente sempre tem que ter esse coração. Cada um de nós deve derramar lágrimas pela nação e desejar que a nação seja salva antes de nós. Antes de nós, devemos também derramar lágrimas pela família e esperar pela sua salvação. Veja, no caso de derramar lágrimas pela salvação nacional, porque Deus está de olho em nós, Deus não quer que a gente morra, Deus não quer que a gente desista, Deus não quer que a gente desanime no caminho. Então, eu estou dentro de um condomínio, e eu estava caminhando no meio das 142 casas que tem no condomínio, e eu estava pensando, Deus, realmente o Senhor tem a mim, pelo menos, aqui dentro desse condomínio, que conhece a providência. E andando no meio das casas, eu ficava pensando, Deus, me dê sabedoria, me dê capacidade para poder começar o meu trabalho salvando essas casas, essas famílias. Elas são parte do Brasil, mas não dá para salvar o país inteiro numa tacada só. Se a gente corre atrás de dar conta de ampliar esse fundamento, criando esse fundamento e fortalecendo esse fundamento, então nós já estaremos contribuindo grandemente para a restauração nacional. Trabalhar com essa visão, esse objetivo, esse plano, essa estratégia. Então, olhe isso como um plano divino, olhe isso como uma meta divina, também conectado com a restauração nacional. Uma vez que temos ressuscitado nossa vida, se avançarmos com fé, sabendo que, com certeza, que existe um parceiro sujeito, Deus, capaz de nos conduzir em direção ao bem, devemos assumir a posição de parceiro objeto. Então, nós temos o tempo todo que estar nessa posição de parceiros objetos diante de Deus, perguntando, indagando para Deus, Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor precisa que eu faça? Onde que o Senhor quer que eu atue? Qual é a minha parte neste contexto do cumprimento da responsabilidade? Por exemplo, o que eu posso fazer para a restauração nacional? Qual é a minha contribuição para a restauração nacional? Mas veja bem, nem que seja uma gota, nem que seja um tijolinho que nós vamos colocar, mas a minha parte não pode faltar. É com a soma de gotas que se forma um rio, que se forma um mar, que se forma um oceano. E também é a soma dos tijolinhos que faz uma construção subir. Assim também a restauração nacional, ela depende de nós, ela depende de cada um fazendo a sua parte, cada um não deixando o buraco da sua própria responsabilidade. Em seguida, nos tornamos um com o parceiro sujeito e abraçamos o ponto de encontro dos objetivos dos parceiros sujeito e objeto. Neste ponto, podemos superar qualquer ambiente adverso. Eu, às vezes, fico... Claro, ao longo desses mais de 40 anos de caminhada da igreja, a gente viu muita gente desaparecer, sucumbir ao nosso redor. E aí você fica se perguntando, por que alguém perde a fé? Alguém perde a fé, isso é uma coisa muito grave, muito séria, que compromete a eternidade da pessoa. Então, é óbvio
Deus nos dá o tempo todo pequenos instrumentos e elementos com os quais nós podemos estar lidando para nos manter vivos. Assim, por exemplo, para mim, é fundamental ouvir a cara de vocês, estar junto, ouvir a palavra. E as palavras, elas são realmente uma fonte de inspiração e de ressurreição, renascimento para a nossa vida. Então, nós não podemos falhar, nós não podemos perder em nossa vida diária. Então, para concluir, oração, com isso eu retorno a palavra à nossa MC de hoje. Muito obrigado.